pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trends News. E a pauta de hoje vem: e agora? Inteligência artificial, e agora? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Bem, antes de a gente entrar no tema de hoje, vou pedir a vocês que ainda não clicaram no sininho do nosso YouTube, que não nos seguiram nas nossas redes, que não compartilharam o nosso projeto, possam, por favor, fazê-lo. Eu estou aqui hoje com Charles Betito, nosso especialista, mestre em meditação, especialista em saúde mental. O outro Charles, vocês já viram algum podcast com dois Charles? Aqui temos Charles Schweitzer, diretamente do mundo da inovação e games, diretamente das areias, criptoareias do Rio de Janeiro, Rafael Veloso. Aninha, nossa malvada favorita, o contraponto de todos. E indo no mesmo ritmo, já ele vai pegar a tarja de malvado favorito, Marcel Nobre. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, para mais um cast onde a gente vai provocar boas reflexões. E a carta de especialista de hoje, para quem não assina também, por favor, venha, assina, são mais de 10 mil só no LinkedIn. E eu trago, dentro desta pauta do E Agora, as 3 leis de Asimov. Na verdade, quando se fala de Asimov, escritor futurista da década do século passado, sempre se fala nas 3 leis da robótica, né? Ele, nos contos e depois em livros, ele desenvolveu 3 leis. A primeira lei era que os robôs não podiam ferir humanos, nem permitir que o humano seja ferido por inação. A segunda, que o robô deveria obedecer ordens, exceto quando entra em conflito com a primeira lei. E a terceira, o robô deve proteger a si mesmo, desde que não fira humanos nem desobedeça. Só que 80 e tantos anos se passaram e já no final da vida, o próprio Asimov criou uma 4ª lei, a Lei Zero da Robótica, que ela foi criada depois das 3 originais, quando ele percebeu que precisava de uma camada ética acima das demais. Um robô não pode prejudicar a humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra algum mal. Só que o tempo passou, as tecnologias se desenvolveram, a IA chegou, e será que essas leis bastam hoje para regulamentar a relação entre humanos, robôs e inteligência artificial? Pequenas reflexões aqui. Da primeira lei, de um robô não poder ferir um humano, tem uma ISO, uma norma internacional, que é a ISO TS 15066, que define força máxima em robôs colaborativos, sensores que param o movimento ao menor contato. Isso, realmente, sob o ponto de vista físico, existe uma norma que protege os seres humanos. Mas e os algoritmos invisíveis? Será que eles não estão machucando os humanos? Existe um caso de uma plataforma americana, Workday, que ela rejeitava idosos e minorias, uma plataforma de empregos, que é o não há sangue, mas carreiras destruídas. Então, hoje o ferimento não é só físico, né? Ele pode ser invisível. E na segunda lei, que o robô deve obedecer ordens, exceto quando entra em conflito com a primeira lei. E os chatbots corporativos? E as alucinações? Canadá, o ano passado, teve um processo grande porque o chatbot dela alucinava e dava informações enganosas. A gente sabe que isso acontece muito com a IA. Então, será que a gente não tem que rever, ainda mais quando a IA vai ficar embutida assim dentro dos humanoides baratos, por volta de $5 mil que estão chegando no mercado? E a terceira lei, do robô deve proteger a si mesmo, desde que não fira humanos nem desobedeça. Como é que fica a questão de regulamentações? A gente sempre fala dos carros autônomos, né? O Reino Unido, ano passado, transferiu a responsabilidade para os fabricantes e seguradoras. A questão não é o carro se preservar, mas quem paga quando ele falha. A própria IA, os LLMs,
eles vão se autopreservando, né? Vão criando conteúdos ilimitados. E como é que fica a questão de royalties, de propriedade intelectual? Então, fica aqui a reflexão de que as evoluções tecnológicas elas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e mesmo as leis de Asimov elas precisam ser revistas, não colocadas como verdade absoluta, mas que elas sirvam de reflexão para uma construção e adequação aos novos tempos.